E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram mais essa semana? Espero que muito bem. Espero que tenham aprendido mais alguma coisa legal aí de SQL Server, que tenham resolvido aquela tremenda bucha na sua empresa, né? Sempre tem uma dessas na nossa sexta-feira, um pouco antes do final de semana. Tenho certeza disso. Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Na verdade, eu queria bater um papo com vocês a respeito sobre carreira. Né? Eu tenho recebido alguns questionamentos, algumas perguntas, tanto no grupo quanto no blog, sobre a minha opinião no desenvolvimento da carreira de um DBA, de um administrador de banco de dados, como é que as coisas estão evoluindo, o quanto que o cloud ele vai influenciar dentro da nossa área de administração de banco de dados, entre outros assuntos, tá? Então, hoje eu quero bater esse papo com vocês. Tudo o que eu conversar aqui é opinião minha, então sintam-se à vontade para discordar, sintam-se à vontade para colocar aí o seu comentário, sugerir alguma opinião diferente. Eu não sou o dono da verdade, eu quero bater esse papo com vocês de acordo com a minha experiência de mercado, de acordo com o que eu tenho visto nesses 14 anos aí que já trabalho com SQL Server, o que eu acompanhei, e também gostaria de dar umas dicas. Quero aproveitar esse vídeo para sugerir algumas áreas aí de evolução, algumas áreas de estudo que eu acredito que um bom administrador de banco de dados ele precisa saber, tá? Um administrador de banco de dados ele acaba encostando em várias áreas dentro da empresa. Dependendo da área de especialização que esse administrador de banco de dados escolhe, ele vai acabar tocando mais na equipe de desenvolvimento, ele vai acabar tocando mais na equipe de infraestrutura, ele vai acabar tocando mais na equipe de BI. Então, dependendo da área de especialização que você escolher, não é apenas o SQL Server que te interessa. Tem alguns assuntos em volta, alguns assuntos que ficam aí como se a gente pensasse, né, em rodeando o seu conhecimento de SQL Server que você precisa evoluir. Bom, antes de mais nada, a primeira coisa que eu quero já deixar clara para vocês. Eu tenho visto muitas vagas de administrador de banco de dados. Então, nesses últimos 6 meses, tenho acompanhado um ritmo interessante, apesar de ano passado não ter sido um ano muito bom para a nossa economia, né? Não ter sido um ano bacana para o Brasil. Eu percebi que a quantidade de vagas ela não diminuiu. Ela continua no mesmo patamar, na mesma média, porém eu percebi um pouco a mudança no perfil que as empresas estão buscando. Eu comecei a perceber que é cada vez mais comum a gente ter uma empresa necessitando de um funcionário que ele seja administrador de banco de dados SQL Server e também administrador de banco de dados de outra plataforma, como por exemplo o Oracle. Então isso é uma coisa que eu tenho visto crescendo. É um cenário que eu tenho visto aumentar ao longo do tempo, esse DBA que costumamos chamar aí de multiplataforma. Essa é uma vertente válida para você? Olha, na minha opinião, é óbvio que quanto mais você souber de um banco de dados, melhor. Se você souber muito mais de 2 bancos de dados, poxa vida, você é um excelente profissional. Eu tenho profunda certeza de que se você domina essas duas tecnologias, se você domina duas plataformas, você dificilmente fica sem emprego, você dificilmente fica alocado em alguma empresa que não seja do seu agrado, tá? Porém,
é bem difícil você ser uma pessoa especialista em mais de uma plataforma. Pô, Vitor, tá querendo dizer então que eu não sou capaz de aprender duas coisas? Não, não é isso. Olha só, todo mundo é completamente capaz, todo mundo se esforçando consegue chegar no mais alto nível de conhecimento, porém a gente tem que pensar da seguinte forma, são duas plataformas de fabricantes diferentes e elas evoluem. Então, por mais que você consiga evoluir bastante em um ano, poxa, a ferramenta também evoluiu mais nesse um ano. Então, você sempre está um pouco atrás do que tem de inovação no mercado. Tá? Esse é um sentimento que eu tenho sempre. Eu sou especialista em SQL Server e digo isso para todo mundo que me pergunta. Não conheço tudo de SQL Server e fico extremamente contente por isso. Significa que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Então, aprender bastante de um banco de dados é excelente. Tá? Então, se você tem um certo tempo de experiência com uma determinada plataforma, eu acho extremamente válido seguir para uma nova plataforma. Poxa, Vitor, já trabalho aí há 5 anos com SQL Server, eu já sinto que tenho um conhecimento avançado, eu gostaria de começar a explorar um outro banco de dados. Isso é legal? Eu acho isso sensacional, acho isso ótimo. Tá? Acho que você tem sim que fazer isso. Acho que o mercado ele está absorvendo cada vez mais profissionais que sejam fluentes em mais de uma tecnologia. Tá? Cuidado apenas para você não cair naquela aquela boa e velha definição do generalista. Eu ainda acho que hoje um generalista ele tem um limite de crescimento dentro de uma empresa. Quando acontecer um determinado cenário que precisar de um especialista, esse especialista vai ser buscado fora da sua empresa. E aí vai do que você quer para a sua carreira. Você quer ser um especialista em alguma plataforma, em alguma área dentro dessa plataforma, ou você está contente, está tranquilo sendo um generalista dentro da empresa que você trabalha. Tá? A gente acaba tendo espaço para ambos os profissionais. O que vai definir é o quanto você vai investir na sua evolução e quanto mais você investe na sua evolução profissional, é óbvio, isso acaba traduzindo-se numa remuneração maior. Legal? Então essa é uma das primeiras coisas que eu queria comentar. Tenho recebido bastante perguntas, inclusive em treinamentos, palestras que eu ministro, sobre a vantagem de saber mais um banco de dados. Minha opinião é excepcional você saber, só cuidado para que você não fique sabendo um pouquinho de cada um. Tá? Esse um pouquinho de cada um, talvez ele deixe você limitado para o mercado. Beleza, gente? Legal? Bom, e falando um pouco mais da minha opinião sobre a área de administração de banco de dados. O que eu tenho visto hoje, o que eu tenho assistido a galera falar muito aí em outros canais, em outros meios de comunicação, eu tenho visto que a nossa área de administração de banco de dados, ela está meio que dividida em 3 grandes áreas. Então eu tenho aí o administrador de banco de dados, que é um cara mais especializado na infraestrutura, eu tenho um cara mais especializado em desenvolvimento e hoje eu acabo tendo um cara bem mais especializado em BI. Há algum tempo eu tenho visto essa divisão. É lógico que dentro da parte de infraestrutura eu tenho áreas de especialização. Eu posso ter um administrador de banco de dados que é especializado em alta disponibilidade, especializado em replicação. Eu posso ter dentro da área de desenvolvimento um DBA que é especializado aí na parte de full text, na parte de service broker, e a mesma coisa dentro da área de BI. Eu tenho um DBA que ele é especializado em desenvolver pacotes de integration, service, ele é especialista na parte de desenvolvimento de cubo, desenvolvimento de relatório usando reporting service. Porém, essas são as 3 grandes áreas que eu tenho visto hoje
possíveis para um administrador de banco de dados, um funcionário ou um profissional que tenha interesse em ingressar na área de banco de dados. Tá? O meu perfil hoje ele está muito mais voltado para infraestrutura, porém eu gosto às vezes de buscar um pouco mais de conhecimento nessa área de desenvolvimento. Poxa, eu tenho extrema curiosidade e muito interesse em saber um pouco mais ou muito mais sobre performance tuning de consultas em Transact SQL. Como é que nós melhoramos a performance de uma consulta. Então, nos nossos vídeos da série Highway to Hell sobre Extended Events, em alguns dos vídeos eu mostrei para você como monitorar o ambiente e descobrir possíveis consultas que geram problema de performance no ambiente. Dentro desse cenário, descobrindo a consulta, quem é o responsável por analisar essa consulta? Bom, se eu sou um DBA de infraestrutura, eu tenho a responsabilidade de garantir que o meu ambiente ele esteja sempre disponível e que ele esteja funcionando numa performance razoável, né? Numa performance aceitável. Tendo qualquer variação em performance ou em disponibilidade, aí a gente tem que avaliar, tem que encontrar o problema e corrigir, focando na área de performance. O DBA de infraestrutura ele vai ser o responsável por encontrar possíveis problemas de performance e repassar isso para uma equipe de desenvolvimento se o problema de performance for em cima de uma consulta. Aí entra o papel de um administrador de banco de dados especialista em desenvolvimento, né, em dev. Por quê? Porque ele vai conhecer muito mais como é que funciona o otimizador de consulta, por que o SQL Server decidiu fazer um scan ao invés de fazer uma operação de seek, qual é a vantagem e desvantagem, por que usar lookup ao invés de não usar lookup. Isso é uma área de atuação diferente do que o DBA de infraestrutura faz. Na minha opinião, como profissional, administrador de banco de dados, eu acho que essas duas áreas elas deveriam caminhar muito próximas. Tá? Eu acho que um administrador de banco de dados ele tem que ter profundo conhecimento da infraestrutura, mas ele também tem que ter conhecimento em como o SQL Server trabalha com as consultas que são escritas, como é que ele processa a consulta e até mesmo como é que essa consulta ela vai requisitar e utilizar os recursos de hardware que foram configurados na nossa instalação do SQL, na nossa infraestrutura. Então eu ainda vejo que a infraestrutura e o desenvolvimento eles têm que andar próximos, eles têm que andar de mãos dadas, vamos pensar assim, né? É bem comum ainda hoje a gente ter aquela boa e velha rixa entre o administrador de banco de dados e o desenvolvedor, certo? Eu tenho certeza que você já fez esse tipo de comentário. Pô, meu servidor de banco de dados está lento por causa da sua aplicação. E você, desenvolvedor, com certeza já num café com os colegas falou: pô, aquele DBA ele dificulta o meu trabalho. Tudo que eu coloco ele reclama, ele critica. Isso é comum, tá? Isso é extremamente comum, gente. Por quê? Porque temos duas áreas que se tocam, temos duas áreas que se encostam. Então, o administrador de banco de dados ele tem que garantir disponibilidade e alta performance do servidor de banco de dados, que é utilizado pelas aplicações. Então, eu acredito que um bom administrador de banco de dados ele tem que saber lidar com essa situação. Ele não pode tratar o desenvolvedor como sempre o culpado da história. Poxa, todo o problema é do desenvolvedor e ele se vira. Muito pelo contrário, gente. Eu acredito que temos que trabalhar juntos. Então, se temos algum problema de performance, o administrador de banco de dados ele encontrou uma determinada consulta, por que não conversar com a equipe de desenvolvimento e em conjunto tentar reescrever essa consulta, tentar redesenhar uma possível tabela, certo? Isso é bem válido. É uma coisa que eu tenho visto mudar ao longo do tempo.
eu diria que essa nova geração de administradores de banco de dados, eles acabam sendo um pouco mais flexíveis, tá? Mas ainda tem muita gente que possui esse pensamento: eu sou de banco de dados e eu tenho certeza que meu servidor tem problema por causa da sua aplicação. Mas eu sugiro que, se você pensa assim e você ainda está no começo da carreira, tenta mudar esse pensamento, né? Tenta trabalhar em conjunto com a equipe de desenvolvimento. Beleza? Então, pensando na formação de um DBA, eu sugiro que você busque conhecimentos na área de infraestrutura e busque também um pouco de conhecimento na área de dev. Tá? A área de BI, é uma área que tem crescido bastante nesses últimos anos. Eu tenho visto a evolução do produto, eu tenho visto a evolução do SQL Server como produto suportando soluções de BI, e eu tenho gostado sempre das inovações que a Microsoft tem implementado. Se algum de vocês já mexeu no SQL Server 2000, você lembra como eram os DTS, que hoje são os pacotes de Integration Service, o início do Analysis, o início do Reporting, e você olha hoje no SQL 2014 a quantidade de relatórios que eu posso desenvolver, a utilização de mapas nos meus relatórios. Então eu acredito que a Microsoft ela abraçou bem essa ideia e desenvolveu muito bem o produto. Ela desenvolveu extremamente bem o produto. E eu acredito que é uma área que ainda tem um potencial enorme, então ela ainda está em expansão. Eu não vejo a área de BI estabilizada, né? Se você for pensar assim, eu ainda vejo um crescimento bem grande, ainda mais com a entrada do Big Data, a análise de dados cada vez mais presente dentro da sua empresa, a possibilidade de cruzar informações de lugares que até então eram inimagináveis. Poxa, eu sou um administrador de um e-commerce e eu agora posso buscar informações do que você olha no Facebook, do que você olha no Twitter, do que você acessa na internet, e com isso eu consigo processar essa informação e montar um perfil de um cliente muito mais real, muito mais próximo ou fiel ao que realmente acontece do que nós fazíamos há algum tempo atrás. Então a área de BI, ela tem um crescimento muito grande. Eu vejo ainda ela com um crescimento extremamente exponencial. Então, se você tem curiosidade, se você gosta, se você é uma pessoa que tem essa facilidade para análise estatística, análise de informação, uma pessoa interessada em conhecer negócios dentro da sua empresa, eu recomendo que você olhe com carinho essa carreira dentro da administração de banco de dados, uma carreira como desenvolvedor de BI, certo? E o Cloud? O Cloud Computing. Bom, a Microsoft ela vem há algum tempo investindo no SQL Azure, né, no SQL Azure, falando aí no bom português, e pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado com colegas, a cada nova versão do SQL, a tendência é a Microsoft investir mais e mais no nosso cloud, tá? Eu tenho lido em vários lugares e isso tem me deixado curioso e um pouco preocupado, que com o Cloud Computing nós temos o DBA de infraestrutura cada vez menos necessário. Então, hoje um DBA de infraestrutura, ele é o cara responsável dentro da sua empresa por planejar, desenhar, solicitar a compra de novos servidores, definir como esses servidores serão configurados, aonde eles estarão instalados, como é que será feita a ligação com storage, a parte de redes. E com a entrada do Cloud Computing,
esse cara pode ficar cada vez menos necessário, porque você vai comprar o serviço, então eu vou disponibilizar a minha informação numa nuvem e não preciso me preocupar mais, né? A grosso modo falando, não preciso me preocupar mais aonde essa informação está, em qual servidor, precisar adicionar mais memória, tudo isso, essa parte de administração de infra, ela fica a par, ela fica como responsabilidade de quem está provendo o serviço de cloud. Então eu tenho visto muitos analistas de mercado, conversando com alguns amigos também de longa data, a gente enxerga que realmente cada vez menos um DBA de infraestrutura ele vai ser necessário. Porque com o crescimento do cloud, com a melhoria da internet e facilidade de você alocar recursos em um determinado provedor de serviço e subir a sua aplicação rápido, cada vez menos será necessário um DBA de infraestrutura dentro da empresa. Mas eu não acho que o DBA de infraestrutura ele vai morrer. Muito pelo contrário, eu vejo ainda que certas empresas não têm intenção de colocar toda a sua infraestrutura no cloud. Tem determinados segmentos da nossa área, da nossa área de TI, que dificilmente pretendem colocar essa informação num cloud devido à segurança principalmente. Tá? Devido principalmente à segurança. Ainda fica aquela visão de que eu não tenho os dados dentro da minha empresa, eles estão na nuvem, então eles estão em qualquer lugar. Poxa, então alguém pode roubar esses dados. Isso é comum também se os seus dados estiverem dentro da sua empresa. Tá? Mas eu ainda tenho a visão de que muitas empresas pretendem manter os seus data centers locais. Então eu ainda vejo que o DBA de infraestrutura ainda tem um tempo de vida no mercado. Porém, essa é uma recomendação que eu já tenho feito a todos: não deixe de evoluir o seu conhecimento. Tá? Se você olhar o mercado e começar a perceber, poxa, estão acabando as vagas de DBA de infraestrutura, com certeza um DBA especializado em desenvolvimento não vai acabar. Porque eu posso não ser mais o responsável pela infraestrutura, mas eu ainda preciso de alguém que conhece o funcionamento a fundo do SQL Server, que sabe fazer o tuning, sabe analisar um plano de execução. Esse profissional eu ainda preciso, esse profissional ele ainda é necessário na minha empresa. Por isso que eu disse logo no começo da nossa conversa que sugiro a todos vocês, vamos estudar infra e dev. É legal, né? Essa é uma verdade que eu tenho na minha carreira. A minha carreira ela está desenvolvida dessa forma. Eu tenho um conhecimento maior de infra, mas também tenho um conhecimento da parte de desenvolvimento, da parte de análise, de performance, tuning, que é uma área que me interessa muito, me interessa bastante. Tá? Bom, é esse bate-papo inicial que eu queria ter com vocês. Eu queria muito que vocês dessem a opinião, que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham de vídeos desse tipo. Eu quis mudar um pouquinho hoje para tentar sentir a receptividade que vocês teriam com esse vídeo, se é um tipo de assunto que interessa, se é um tipo de assunto que não interessa. Então, faz o seu comentário, coloca aí a sua dica, a sua sugestão, se você curtiu, se você acha legal, em algum momento a gente dá um foco maior no desenvolvimento, na carreira, falarmos sobre certificação, falarmos sobre, sei lá, cursos de pós-graduação, se isso realmente te interessa, se isso vai agregar no seu conhecimento, eu gostaria muito de saber. Como eu tenho sempre dito nos nossos vídeos, a ideia do blog é ajudar a todos que têm interesse em aprimorar o
seu conhecimento em banco de dados, né? Especificamente falando de SQL Server. Então, se esse tipo de vídeo te ajuda, se esse tipo de vídeo te agrada, eu gostaria muito de saber, para que a gente continue fazendo, né? Para que eu continue postando vídeos desse tipo, fugindo um pouco da área técnica, mas eu acho extremamente válido esse bate-papo sobre carreira, esse bate-papo sobre o mercado, sobre o que você precisa fazer, sobre o que você gostaria de fazer com a sua carreira, com a sua vida profissional. Bom, esse vídeo é mais um bate-papo introdutório, então eu quero muito que vocês deem o feedback para mim. E se você gostou, não deixa de se inscrever no blog, não deixa de se inscrever no canal do YouTube para continuar recebendo em primeira mão todos os novos vídeos que eu colocar. Mande pergunta, mande críticas, mande sugestões. Eu gosto muito de conversar com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrá-los no próximo post. Uma ótima semana para todos vocês. Grande abraço, gente!